A paz do Senhor, santos. Essa é mais uma edição do canal Testemunho da Santidade. Estamos aqui para dar prosseguimento ao curso Escatologia Reformada. Vamos estar comentando tudo sobre as profecias relacionadas aos últimos dias. Tudo sobre o que Jesus revelou, o que os apóstolos, os profetas do Velho Testamento, tudo sobre Daniel, Apocalipse. Vamos abordar escatologia de uma forma que você vai compreender e vai ser bastante edificado. Hoje é o segundo tópico que vamos abordar, o segundo tema da apostila do livro Escatologia Reformada. E vamos aqui usar hoje Mateus capítulo 24. Vamos degustar a profecia de Mateus 24 e tentar, de uma forma direta, objetiva e bem didática, compreender as revelações de Jesus. Jesus ele abriu um leque de revelações em Mateus 24 e precisamos entender esse capítulo para compreender outros capítulos, para compreender todo o processo, todo o programa, o projeto que o Senhor fez acerca do fim, tá bom? Então vamos começar? Você pode ver aqui na telinha, Mateus capítulo 24, vamos ler aqui do verso 1 ao 3, que nos diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Ou seja, quando é que o templo vai cair? E que sinal haverá da tua vinda? O retorno que Jesus tantas vezes falava. O seu retorno à terra, a sua segunda vez à terra. Uma segunda vez que ele voltaria à terra. E do fim do mundo. Tudo sobre o fim do mundo. Note que os discípulos, os 12, fazem 3 perguntas a Jesus. Eles juntos se organizaram em pensamentos, ficaram com dúvida e ambos falaram a mesma coisa. Então ficou registrado 3 perguntas. Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? A segunda pergunta. E do fim do mundo. Tá bom? Jesus, você vai perceber que ele passa Mateus 24 respondendo. O capítulo todo, ele para responder, assentado no Monte das Oliveiras, ele para responder essas 3 indagações dos apóstolos. Tá bom? Então vamos lá, nota introdutória. Veja comigo, o conteúdo do capítulo 24 de Mateus tem como introdução 3 perguntas feitas a Jesus pelos seus discípulos. E o desenvolvimento do capítulo se dá nas respostas de Jesus acerca de tais perguntas. Iremos agora meditar nas indagações e compreender as respostas de nosso Senhor Jesus. Vamos lá. Primeiro parágrafo: Jesus, ao proferir esta profecia quanto à queda do templo, indica claramente um período de sofrimento para a nação de Israel no fim dos tempos e dá-se início ao contexto da narrativa que plenamente envolve os judeus. Os discípulos, é importante entender isso aqui, os discípulos são judeus de natureza. Quando fizeram as perguntas, Jesus respondeu enfatizando o futuro dos judeus, tudo relacionado a Jerusalém, dias de um princípio de dores, presenciada por todas as nações, e tais dias antecederiam um período de dores, o qual o próprio Jesus chamou de grande tribulação. Uma época inigualável de sofrimento, dores de parto a uma mulher grávida, com dores de parto. Jesus aqui, Mateus 24, fala as dores. Entendemos? Por um contexto, usando o Apocalipse, entendendo o Apocalipse, Apocalipse 12, a mulher grávida de um avivamento, a mulher com dores de parto a uma mulher, uma nação, eu botei entre parênteses aí, uma nação Israel, qual está grávida de uma salvação, de um avivamento prometido há séculos. E a mesma está prestes a conceber um menino que há de reger as nações. Numa linguagem metafórica, em Apocalipse 12, a mulher grávida, fugindo do dragão e da besta, ela grávida, e no caso ali em Apocalipse 12, onde a gente vai abordar, vamos chegar em Apocalipse e vamos detalhar esse capítulo por capítulo. Em Apocalipse 12 você vai entender que a mulher grávida,
é a nação de Israel, pelas características do capítulo, e Israel, no fim, vai conceber Jesus como seu Messias, o menino, aquele que um dia nasceu, que foi menino, que foi ser humano como qualquer outro ser humano, mas que venceu o pecado no corpo, e morreu por nós, e ressuscitou para nos salvar. Esse menino será o homem-rei, o rei das nações. Israel vai conceber Jesus como seu Messias. Eles vão reconhecer que Jesus era o Messias vindo a eles. Então, no período da grande tribulação, havendo essa conversão, a nação de Israel se convertendo a Jesus, Jesus dará grande livramento à nação de Israel. Porque no fim, como aqui está na apostila, no fim dos dias, Israel será salvo. Você pode ler Romanos 11, Isaías 59, Amós 9, você vai encontrar essas profecias. A nação reconhecerá Jesus como seu Messias, conceberá a salvação de Deus, a ela prometida por meio dos santos profetas, e sofrerá a perseguição do dragão e da besta. Você tem que compreender que Jesus veio para os seus são os judeus, mas os seus não receberam. João capítulo 1, versículo 11. Então a salvação ela recaiu a todos os gentios, mas primeiramente a salvação foi destinada aos judeus. Jesus era judeu, proclamando salvação ao seu povo. Os discípulos eram judeus e estavam perguntando sobre Jerusalém, o templo, tudo relacionado ao fim dos dias, tudo relacionado a Israel nos últimos dias. Então, Israel negando a salvação, como negou, a salvação recaiu a todos os povos, a todo o que crê. Igreja é judeu, é grego, é bárbaro, é qualquer gentil, de qualquer etnia, se converteu a Jesus, é igreja. Mas a nação de Israel, desde a crucificação, a nação, ela ficou de costas para Deus, porque ela negou a salvação que é Jesus. Mas, como Deus prometeu no Velho Testamento, salvar a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, salvar o remanescente de Jacó, assim vai acontecer. Nos últimos dias, no período tribulacional, o Senhor há de se revelar, Jesus vai se revelar à nação de Israel, e a nação de Israel vai reconhecer o seu Messias. Glória a Deus. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Note 3 perguntas. Nos versos 1 a 3. Primeira pergunta: quando serão essas coisas? Fica nítido que a primeira pergunta está relacionada ao templo, porque Jesus começou a falar do templo. Eles viram a estrutura do templo, falaram para Jesus, eles tentaram fazer Jesus ficar maravilhado com o templo, e de fato o templo de Herodes era suntuoso. Jesus olhou para o templo e ele foi muito enfático, muito firme em dizer: não vai ficar aqui pedra sobre pedra, não haverá estrutura sobre estrutura, tudo vai ser destruído, tudo vai cair. E essa profecia de Jesus se cumpriu no ano 70, pela invasão do Império Romano. Jerusalém cai numa revolta que houve entre os judeus se rebelaram contra Roma, e Roma, invadindo Jerusalém, invadindo os territórios de Judá, conseguiu conter a rebelião, e infelizmente naquela ocasião houve muita matança, muita morte, e Jerusalém cai, os muros, e o templo é destruído. Mas se cumpriu a profecia de Jesus, e desde aquela época os judeus se espalharam pelo mundo. Tá bom? Então vamos lá. Segunda pergunta. Eles, curiosos ali no Monte das Oliveiras, queriam entender mais e perguntaram: mestre, segunda pergunta, que sinal haverá da sua vinda? Porque Jesus falava, né, que voltaria um dia, voltaria em glória, ou seja, ele retornaria aos céus e voltaria. Então eles perguntaram: que sinal, qual é a pista que nós vamos ter da tua vinda, do teu advento, do teu retorno à terra, da parousia? E aí Jesus vai se referir, passar parte do capítulo se referindo ao seu retorno, aos dias que antecederiam, ao que aconteceria, os dias que antecederiam o seu retorno. Jesus começa a falar no capítulo tudo o que iria acontecer nos dias que antecederia o seu retorno glorioso à terra, tá bom? Então, ele responde a segunda pergunta falando de princípio das dores, falando de terremotos, pestes, falando de filho contra pai, pai contra filho, ódio entre as nações, guerra, rumores de guerra. Ele começa a falar sobre
o abominável da desolação, a grande desolação sobre Jerusalém, prevista lá em Daniel, sobre que entendemos ser o anticristo. Ele começa a falar das dores, né? Quando a ira de Deus começa a cair sobre a terra, ele começa a falar do abalo sísmico, abalo no cosmos, Deus derramando sua ira sobre a terra, estrelas caindo do céu, sol escurecendo, lua não dando sua luz, enfim. Jesus responde à segunda pergunta falando sobre os dias que antecederiam o seu retorno. Ele começou a dar pistas sobre o seu retorno, né? Então a gente vai abordar aqui tudo sobre a segunda resposta. A segunda pergunta é sobre os sinais. Qual o sinal, qual a pista haverá da tua vinda? Então Jesus responde essa pergunta falando o que eu acabei de mencionar. A gente vai ler aqui na apostila, tá bom? Vamos lá. Segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda? Jesus responde, se refere ao seu retorno à terra, né? Então vamos ver aqui o comentário. Qual ele já havia proferido, e tal vinda era uma manifestação visível de sua glória. Seria uma segunda vez que ele pisaria naquela terra. Como eu falei na aula passada, Jesus não revelava o arrebatamento. Ele não falava do arrebatamento. Ele falava sempre dos dias que antecederiam o seu retorno glorioso à terra. Por isso que ele falou da grande tribulação, ele falou do período das dores, período da ira de Deus sobre a terra, e porque é esse período que antecede o retorno glorioso dele. Então Jesus ele falava da parousia. Eu expliquei na aula passada que o arrebatamento é um mistério revelado a Paulo, que a palavra é arpazo ou raptus, que nada tem a ver com parousia, tá bom? Então vamos lá. Nos versos 4 a 14, ele relata o princípio de dores, acontecimentos que sinalizariam o quão perto estavam as dores. E tal princípio ocorreria no decurso da história, em meio aos séculos que já é passado. A humanidade viu e ouviu rumores de guerras, reino contra reino, pestes, terremotos, falsos profetas, ilusões e mentiras. Deveríamos ser cautelosos, disse Jesus, e ainda acrescentou que suportar, ser resistente, perseverar até o final é imprescindível para a salvação. Ou seja, se manter firme diante de Deus até o último momento de nossas vidas, até o findar de nossa jornada na terra. Todavia, o fim de todas as coisas, a consumação dos séculos, só virá quando o evangelho for pregado em todas as nações. E isto ocorrerá. É aqui que você precisa entender. O evangelho só vai atingir o ápice, só vai tomar toda a terra. Você vai compreender comigo que é nos últimos dias dos últimos dias. Quando o evangelho for pregado em todas as nações, chegará o fim, a consumação dos séculos. E isto, pelo contexto escatológico, entendemos que só vai se cumprir no período da grande tribulação. Está aqui na tela. Isto ocorrerá somente nos dias da grande tribulação, período das dores de Israel. Você pode ler os versículos que estão aqui em parênteses, você vai compreender melhor, tá bom? Perceba pela explicação acima que Jesus mencionou nos versos 13 e 14 de Mateus, dos finais, o fim de nossa jornada na terra e o fim como a consumação de todas as coisas, o encerramento de todos os tempos humanos. Deixa eu dar uma explicação aqui, vamos lá. Eu quero que você entenda o seguinte: hoje o planeta não está evangelizado. As nações não conhecem o evangelho de uma forma plena, certo? Hoje há muitos países que são muçulmanos onde o evangelho não entra, onde Jesus não é conhecido, não é glorificado. Então, as nações não estão impactadas pelo evangelho. O evangelho ainda não atingiu o ápice. Ele ainda não tomou toda a terra. E alguns confundem esse verso que Jesus falou, alguns confundem essa profecia com o arrebatamento. Isso aqui nada tem a ver com arrebatamento. Jesus não falava de arrebatamento. Ele está respondendo a segunda pergunta: que pista haverá da tua vinda? Então Jesus fala que a consumação de tudo, consumação dos séculos, o findar da era dos gentios, o cumprimento das profecias aconteceria, a consumação de tudo, só aconteceria quando o evangelho fosse proclamado em toda a terra.
E isso vai acontecer nos períodos de dores, no período das dores, no período da grande tribulação. Porque é nesse período onde haverá as duas testemunhas do Apocalipse evangelizando, os judeus, a nação de Israel convertida, evangelizando em várias províncias. Um judeu hoje, ele é muito preparado em vários aspectos. Ele fala hebraico, aramaico, um pouco de latim, inglês, de quebra outra língua. Eles terão fronteiras abertas. A nação estará convertida no período tribulacional. Então, muitos países que hoje, onde o evangelho não entra hoje, no período da grande tribulação vai entrar. Então, meus irmãos, nós temos que compreender que Jesus disse, o fim só vai acontecer quando o evangelho for pregado em todo mundo. Mas esse fim que Jesus está dizendo é a consumação dos séculos, que encerra exatamente no final da grande tribulação, dando fim ao reino dos homens e início ao reino de Deus na terra. Então, o evangelho ele vai ser proclamado muito na extensão da grande tribulação. Aí acontecerá o fim. Nada tem a ver isso com arrebatamento. Jesus não estava falando de arrebatamento aqui. Alguns confundem esse versículo com o arrebatamento, como se o evangelho fosse pregado em todo mundo, então aconteceria o arrebatamento. Não, tá bom? E também Jesus, quando ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo, quando ele fala esse verso, ele não está falando do fim que eu acabei de explicar, consumação dos séculos, que vai acontecer quando o evangelho for pregado em todo mundo. Quando ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo, ele está falando sobre persistência, sobre permanecer, sobre combater o bom combate até a morte, sobre guardar a carreira até a morte, manter a fé até a morte. Ele está falando de você se manter firme na presença de Deus até o último suspiro, até o último momento. Aquele que perseverar, que se manter firme com Deus até o fim, até a sua última instância na terra, esse será salvo. Porque a salvação, hoje, nós somos salvos de uma forma parcial, mas plenamente seremos salvos, seremos condecorados diante dos anjos como salvos, se até a morte nos mantivermos fiéis ao Senhor. Dando continuidade aqui, meus irmãos, na terceira pergunta, você encontra aqui na telinha, terceira, e do fim do mundo, ou seja, era a pergunta deles sobre o sinal do fim do mundo. Como nós vamos saber sobre o fim do mundo, mestre? Aí Jesus responde, dos versos 15 a 28, Jesus vai dar uma explicação bem profunda sobre essa pergunta. Ele vai responder tudo sobre o fim do mundo, que no caso seria a consumação de todas as coisas, o findar de tudo. Isso não acontece em um momento, mas em um processo, certo? O fim, ele é dentro de um processo, de início, meio e fim. Então, existe um processo para acontecer o fim de todas as coisas. Então, ele começa a falar tudo o que antecederia, tudo o que aconteceria para chegar a esse fim do mundo. Tá bom? Vamos lá. Ele responde a terceira pergunta, olha aqui na telinha, detalhando os dias das dores que terminam com o manifestar de sua vinda gloriosa e visível. Logo em seguida, no decorrer do capítulo, ele apresenta um quadro resumido da destruição e de todas as coisas, elementos físicos e cósmicos, para que haja novos céus e nova terra, em concordância com a visão descrita no Apocalipse. Aqui abaixo, você vê no asterisco, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia, olha aqui como Jesus ele frisa, ele deixa muito claro, os que estiverem na Judéia, porque ele está falando para judeus, respondendo a pergunta de judeus, estavam em torno de judeus, no Monte das Oliveiras, dentro dos termos de Israel, e ele estava falando sobre a nação de Israel no fim. O que aconteceria com a nação de Israel no fim. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mateus 24, 15 e 16. Ou seja,
os habitantes da Judéia, os judeus, nesse período de dores, eles estariam cercados por exércitos inimigos, por uma coalizão de nações, lideradas por um poder, que entendemos ser o anticristo, a besta. Então, Jesus está falando exatamente sobre isso. Profecia que foi predita, que foi transmitida a Daniel, por meio do anjo Gabriel, acerca das 70 semanas de Daniel, que vamos ainda explicar isso. Daniel recebeu a mensagem sobre a abominação desoladora, o abominável da desolação, ou seja, o mal que viria sobre Jerusalém, sobre Israel, em um período, em um tempo de dores. Então, Jesus, ele manda ler essa passagem, ele manda observar o que tem nessa passagem. Então, é até intrigante a expressão que tem em algumas Bíblias, você vê um colchete na expressão, quem lê, entenda. Em algumas Bíblias modernas você vai ver isso, porque foi um escriba, nos primeiros manuscritos encontrados, os manuscritos mais antigos, não tem essa expressão, quem lê, entenda. Ou seja, fica quase que óbvio que Jesus não falou isso. Quem lê, entenda. Isso foi achado, encontrado, essa expressão, nos manuscritos mais modernos. Ou seja, nos que foram encontrados depois. Certo? Isso não significa que há um erro, porque alguns escribas, eles colocavam parecer sobre o verso, sobre o texto. E muitas vezes isso era copiado, repassado e ficou registrado. Mas, numa crítica textual, a gente consegue entender, teologicamente, que Jesus não citou quem lê entenda. Mas, de fato, quem lê consegue entender que Daniel recebeu uma mensagem sobre a grande abominação desoladora, sobre a grande perseguição que os judeus sofreriam no fim, nos últimos dias. E Jesus está falando sobre isso aqui. Tá bom? Então vamos lá, continua. Quem vai estar na Judéia para fugir? Ou seja, quem que vai estar na Judéia? Né? Judeus. Está falando de um espaço geográfico, algo territorial, porque a perseguição do anticristo, ela vai ser territorial. Embora ela vai ser sentida pelo mundo todo, mas a grande fúria do anticristo e seus exércitos é contra Jerusalém, é contra os judeus. É contra a terra onde Jesus, a partir dela, vai reinar sobre as nações. E como o plano de Satanás é sempre tentar atrasar, macular, desfazer o plano de Deus, então esse é o foco do anticristo, é os judeus, é Jerusalém. Então quem vai estar na Judéia para fugir? Obviamente serão os judeus, pois contra eles se erguerá a besta. O anticristo, ele reunirá nações a invadir Jerusalém. Jesus cita o contexto do capítulo 8 e 9 de Daniel, referente à invasão e profanação ao lugar santo, Jerusalém e o templo, lugares que serão profanados e assolados pela besta, o iníquo. Tá bom? Vamos lá. Leia Mateus dos versos 17 a 26. Certo? Ainda no capítulo 24 de Mateus. Então, eu coloquei aqui na taxa vermelha. Leia Mateus 17 a 26, que são os versos. Nota, comentário sobre esses versos. Vamos lá. Jesus revela a fuga dos judeus. Quando você lê esses versos, você entende que Jesus está revelando a fuga dos judeus por causa da grande perseguição sobre a nação, exércitos, uma coalizão de nações, sob um ódio, inflamados por um ditador. É por isso que deverão subir aos montes, lugares altos, aos esconderijos. Quem no telhado estiver, permaneça, não desça. Se no campo correndo, não se preocupe com bagagens. Sofrimento e desespero para as grávidas. Neste tempo, muita aflição para as que amamentam recém-nascidos. Porquanto, como correr assim? E se estiverem no inverno, em meio ao grande frio, como fugir nessa condição climática? Uma extrema dificuldade na locomoção, nevoeiros e vendavais dificultando a fuga, será um caos. Ainda mais se a fuga precisar acontecer no sábado. Jesus cita o sábado, deixando claro uma sinalização que é sobre o povo judeu que ele está falando. O povo que naquela época guardava o sábado.
Então, se a vossa fuga for no sábado, está falando para a nação de Israel do fim. Dia sagrado onde os judeus não podem caminhar nem mesmo 1 quilômetro. Então, o nosso Senhor Jesus alertou antecipadamente a eles, os judeus desta época, que deveriam orar para não sofrerem assim. Continuando aqui na outra página, página 12. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Nota, vamos lá para o comentário. A expressão do relâmpago saindo do Oriente ao Ocidente, sendo visto pelo Ocidente, é uma revelação clara do projeto de Deus para com o Oriente, para com a Terra Santa. É lá, na Terra Prometida a Abraão, que encerra a Era dos Gentios e recomeça o reino de Deus sobre o seu povo e sobre todas as nações da Terra. Meus irmãos, desde a época que eu passei a entender a importância da nação de Israel e o que era o Oriente, a terra do Oriente, ou seja, o Oriente Médio, o que é exatamente o que são aquelas terras costeadas pelo mar Mediterrâneo, a lua crescente, o crescente fértil. Quando você entende tudo que as profecias relacionadas a Israel e as terras que estão ao entorno de Israel, se você pegar um mapa, você vai ver Israel, você vai ver o Líbano, a Síria, o Irã, Iraque, você vai ver aqui embaixo Egito, aí tem regiões como Iêmen, acima de Israel, ao norte de Israel, você tem a Turquia, extremo norte, você vai ver outras nações, e na grande maioria, essas nações são da religião islâmica, são muçulmanas, e a religião islâmica, ela detém, não todo o Islã, todo o muçulmano, mas o Alcorão, a mensagem do islamismo, ela detém uma revolta aos judeus. Há uma certa revolta por parte do Islã ao judaísmo. Isso é claro, isso é notado muito, certo? Quando você começa a pesquisar o que acontece nesses países onde há extrema perseguição aos judeus e aos cristãos. Então você começa a compreender que existe ali, naquela região, no Oriente Médio, totalmente oposto ao Ocidente, ao mundo ocidental, você entende que ali está o coração das profecias, ali está o coração pulsante das profecias escatológicas, tá bom? Então, meus irmãos, é importante compreender isso, entender que a Bíblia, ela foi feita, o fundamento da Bíblia é oriental, não é ocidental. O Ocidente, são terras novas quanto às terras do Oriente Médio. A Bíblia, ela foi feita naquela região, certo? E nós temos que compreender isso porque por muitos anos eu fiquei como eu aprendi assim, me ensinaram que tudo tinha a ver com o Ocidente. Era do Ocidente que viria o mal a Israel. Mas aí a gente vai estudando as profecias, compreendendo melhor e percebendo também no cenário geopolítico de hoje que não há nexo, não tem como enxergar o espírito do anticristo da Europa para Israel. Você vê ao entorno de Israel, essas nações que eu citei aqui. Então a gente vai abordar mais sobre isso, vamos explicar detalhadamente sobre isso, você vai compreender melhor. Jesus, quando ele fala que é como um raio que sai do Oriente ao Ocidente, ele está explicando exatamente isso, porque o retorno dele à Terra, o ponto geográfico onde ele volta, onde ele pisa, é exatamente no Monte das Oliveiras, de onde ele subiu. Em sua ascensão, ele foi aos céus, numa nuvem, ele voltará da mesma forma, e ele vai pisar no Monte das Oliveiras, como está lá em Zacarias 14. Então, geograficamente, Jesus retorna para a Terra Santa, porque de lá ele vai reinar. Então, a glória dele é focalizada naquela terra. Quando ele retorna nesse ponto geográfico. É como um raio que sai de um ponto, sai do Oriente e se mostra a todo o Ocidente. Ou seja, todo mundo o verá. O impacto será mundial. Céus irão tremer. O céu
a milícia angelical, Deus com todo o exército celestial vai descer à terra, no retorno glorioso, na segunda vinda, na parousia, e por meio das câmeras, todos os olhos contemplarão. Mas o raio, ele cai em um ponto. É como o raio que sai, ele atinge um ponto, ele é visto em outros pontos. Ele sai do Oriente e se mostra ao Ocidente. Então, é na terra gloriosa onde Jesus desce na segunda vinda, e ele desce com poder e grande glória. Que maravilha. Vamos lá, continuar. Aqui, ó. Nesse outro parágrafo aqui, no segundo parágrafo. É no Oriente. É no Oriente onde haverá a última batalha entre as nações. E é naquele espaço geográfico em que Jesus descerá uma segunda vez, como acabei de falar, e será visto por todo o Ocidente, aos olhos de todos, em frente a todas as câmeras e lentes, num triunfo sobre tudo e todos, como um relâmpago, um resplendor, acontecendo no Oriente e sendo visto por todo o Ocidente. É o momento glorioso do advento de nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, refere-se a toda a podridão do pecado, que estará exposta como carne morta no campo, para ser tragada pelas aves, o que representa o juízo de Deus descendo com ímpeto sobre toda a podridão da terra. O cadáver aqui é uma expressão simbólica para falar sobre a podridão do pecado. Águia sempre foi no Velho Testamento um símbolo de juízo, um símbolo militar, de juízo iminente. O juízo de Deus vai descer como uma ave de rapina, como uma ave que focaliza a carne podre, a carne morta e toma na terra. Ou seja, o juízo de Deus, ele é iminente, ele vai descer e vai descer direto contra toda a podridão na terra, contra todo o pecado exposto na terra. Ele, em Mateus 24, 29 a 31, ele diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vamos lá, comentário. Jesus resume a narrativa do Apocalipse concernente aos fatos que acontecerão na grande tribulação. O sol escurecerá e a lua não dará seu brilho, ou seja, escuridão o dia todo. Talvez, por causa dos abalos cósmicos ou por causa das explosões nucleares. São efeitos da guerra. Aí dá a impressão que o sol não tá iluminando, tocando a terra. Explosões. João, quando ele teve a visão do Apocalipse, ele não conseguiu expressar o que viu de fato, ele não conseguia entender na linguagem dele, dentro do conhecimento que ele tinha limitado, ele tentou expressar o que ele estava entendendo ali, o que ele estava vendo. Ele entendeu ao seu modo e hoje a gente consegue compreender melhor. Assim como Daniel e outros profetas. Jesus está falando aqui que o sol não escurecerá, de fato não escurecerá. Aliás, o sol escurecerá, o sol não iluminará. E a lua não dará seu brilho. Daí, eu coloquei aqui talvez pode ser por causa das explosões nucleares, certo? Por causa dos abalos cósmicos, onde haverá esse efeito. Isso é uma suposição. Então, pode ser pelos abalos cósmicos ou por causa das explosões nucleares ocorridas na Batalha de Meguido, marcando o findar daqueles dias de tormenta, completando 7 anos, onde Cristo desce do céu com todo o exército celestial, em poder e grande glória, cumprindo o chamado dia do Senhor. As tribos se lamentarão, ou seja, as nações se comoverão ao ver Jesus voltando à terra, porquanto uns chorarão por terem sido incrédulos e rebeldes a Deus, e outros chorarão de alegria por terem confiado e exultarão pela redenção de Deus. Na outra página, página 13, vamos lá. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos, visto que Jesus volta para ficar. Essa é a diferença entre o arrebatamento, harpazo, e a parousia.
no harpazo, no arrebatamento, no raptus, Jesus suga a igreja. Ele tira a sua igreja da terra. Ele livra a sua igreja do período de dor. Ele, de uma forma súbita, inesperada, ele arranca a sua igreja da terra. Já na parousia, Jesus retorna à terra uma segunda vez e ele desce com toda a milícia do céu. O céu toma a terra, se cumprindo o que está lá no Pai Nosso. Venha a nós, é uma profecia que você profere sem nem entender. É uma oração que Jesus ensinou, uma oração modelo, mas que é profética. Venha a nós o teu reino. Um dia, o reino de Deus vai tomar toda a terra. O céu vai descer e ficar na terra. Jesus, por 1000 anos, vai reinar na terra. Então, se cumprindo o que está lá no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, a vontade de Deus vai ser feita. Olha que coisa maravilhosa. E hoje ela não é feita assim. Mas um dia, a vontade de Deus vai ser feita na terra, como ela é feita hoje nos céus. Que maravilha! Os homens vão obedecer a Deus como os anjos obedecem a Deus nos céus. Então, meus irmãos, fica claro que no retorno glorioso de Jesus, a palavra no grego aqui, ajuntarão os escolhidos, eu vou já mostrar aqui, não é harpazo, certo? É uma palavrinha que vai denotar agregar, reunir. Os anjos vão reunir, vão poupar os justos, vão separar em um canto e a ira de Deus vai fulminar o anticristo, o falso profeta e todos os que estiverem ao seu lado na batalha de Meguido, quando Jesus descer em glória. No momento do retorno, Jesus fulmina os que estiverem ao lado do anticristo e falso profeta e vai poupar, guardar os que estão ali se humilhando perante Deus, ao lado de Israel, os justos, os que estão ali a esperar a redenção do Senhor, tá bom? Então vamos lá. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 32 a 36, tá bom? Vamos aqui meditar sobre o comentário desses versos. Nota, Jesus, mais uma vez, usou uma linguagem do campo, acessível aos homens daquela geração, para ilustrar quando o tempo do fim estaria próximo. O agricultor pode não saber o dia exato, todavia, a estação, o semestre, o mês exato da colheita sabe. Os galhos ficam tenros, ou seja, macios, perdendo a estrutura rígida e brotando folhas, sinais do fruto que virá. Resultado de um processo. Sobre a geração que não passará, isso aqui é até polêmico, muitos não conseguem compreender e fazem polêmica, existem várias teorias sobre isso, mas de uma forma simples eu quero tentar aqui esclarecer, tirar a sua dúvida, tá bom? Vamos lá. O que Jesus quis dizer com isso? Ele disse que essa geração, diante dele ali, não passaria sem que antes tudo isso se cumprisse. Nós temos que compreender o que Jesus está querendo dizer. Vamos lá. Provavelmente se referia à profecia da queda do templo, porque ele começou respondendo, ditando Mateus 24, embasado nas 3 perguntas. Quando vai acontecer essas coisas? Quando é que o templo vai cair? Quando é que vamos presenciar isso? Que sinal haverá da tua vinda? Dá uma pista aí do teu retorno. E do fim do mundo? Já estou aqui respondendo, já estou aqui no comentário da terceira resposta que Jesus deu sobre a terceira pergunta, que é o fim do mundo. Mas ele começou falando do templo. E a geração que viu o templo cair era aquela geração. Logo, anos depois, eles viram o templo cair. Então, a primeira provável resposta, interpretação a isso, é que a geração que ele está citando é a geração que veria
a queda do templo. Ou seja, ele está falando, se referindo à queda do templo, onde começa o seu discurso de Mateus 24. Um outro significado seria que esta geração seja todos os que escutam, desde então, desde os apóstolos até aqui, todos os que escutam, desde então, os discípulos de Jesus, um agrupamento de vidas que pertencentes à última hora da terra, até porque João disse, na cartinha dele, disse que é chegada a última hora. Se em João já era a última hora, nós estamos nos últimos segundos. Nós também, assim como eles, somos a geração do fim, certo? Desde de Cristo até aqui, nós estamos no limiar da profecia do fim, das profecias do fim. Portanto, uma outra interpretação seria essa, que a geração seja todos os que escutam, desde então, os discípulos de Jesus, um agrupamento de vidas pertencentes à última hora da terra. Ou seja, as gentes que ouviram a última mensagem. A última mensagem de Deus para a humanidade, de fato, foi na pessoa de Jesus. Deus, por muito tempo, falou através de profetas, de anjos do Velho Testamento. No fim dos dias, ele falou por meio do seu Filho. A graça se manifestou. Deus entre os homens. Vamos lá. Sobre o exato dia, quando Jesus disse que nem ele sabia, Jesus não estava falando como Deus, mas como Filho do homem. Uma linguagem humana, como homem. Ele não sabia todas as coisas. Mas na mente divina, na mente do Espírito, ele entendia as coisas. Sobre o exato dia, Jesus, com mente humana, era limitado quanto ao futuro, apenas com a revelação do Espírito profetizava. Contudo, após a ressurreição, ele retoma todo o poder, o controle sobre os céus e a terra. Tudo passará, se modificará, mas a sua palavra permanecerá para sempre. Então a gente tem que entender que Jesus, quando disse que nem ele sabia, ele está falando ali como homem, estava no corpo humano, certo? Somente o Pai na eternidade conhecia, mas ele ressuscitando, tomando todo o poder, em glória, é óbvio, como Filho de Deus, Deus, ele sabe todas as coisas. Então isso é maravilhoso, meus irmãos. Continuando ainda, vamos lá. Você vê aqui na telinha, Mateus 24, 37 a 41. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, dias anteriores ao dilúvio, ele usa o cenário do dilúvio e o cenário de Sodoma e Gomorra. Dois cenários para retratar como estará a terra, os homens, nos dias que antecederiam o seu retorno glorioso. Vamos lá. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto antes do dilúvio, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, ou seja, vida normal, vida que segue, até ao dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, os homens vivendo como homens, carne buscando a carne, matéria buscando matéria. Os homens no seu cotidiano longe de Deus, sem vida espiritual. E Noé, no propósito, ele e sua família entraram na arca. E não perceberam, a humanidade não percebeu, até que veio o dilúvio. O dilúvio veio e levou. Entenda o texto, levou. O dilúvio levou os pecadores. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque na vinda do Filho do Homem, a ira de Deus ela vai descer sobre toda impiedade na terra. E a ira vai varrer os pecadores. Os justos ficarão. Os justos serão poupados. Esse texto aqui, irmãos, eu estou tentando explicar de uma forma bem didática e mostrando para você que nada tem a ver com arrebatamento. Eu estou aqui lendo, pausadamente, explicando para você compreender. Jesus está falando dos dias anteriores ao seu retorno e está falando que o dilúvio foi a ira que levou os pecadores. 8 entraram na arca, foram poupados. 8 ficaram, sobreviveram. Os pecadores foram levados
pelo dilúvio, pela ira. A ira levou os pecadores. Vamos lá. Então, dito isso, quando ele fala isso, ele diz: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Nada tem a ver com arrebatamento aqui. Eu estou explicando bem pausado para você entender. Ele falou que o dilúvio é o fator ira. E esse fator ira leva os pecadores, ou seja, uma parte é levada. A ira leva os pecadores. Qual é a parte que ficou no dilúvio, que sobreviveu? Os 8. Noé, sua esposa, cada filho e sua esposa. Eram 3 filhos, sem Cã e Jafé, cada um com sua mulher. Noé e sua esposa, 8 entraram na arca, 8 seres humanos foram salvos, os poupados que ficaram. Aí Jesus diz: estando 2 no campo, no momento em que a ira de Deus desce sobre a terra, porque a descida triunfal de Jesus é para concluir o juízo. Juízo pleno contra toda impiedade, ira varrendo os pecadores. E Deus, por meio de anjos, guardando, poupando, mantendo a salvo o justo. Então, estando 2 no campo, será um levado um e deixado o outro. Então, o levado um nada tem a ver com o arrebatamento. É o que vai ser banido pela ira. É o pecador sofrendo a ira, como o dilúvio que levou os pecadores. O que será deixado é o justo no período, no momento do retorno do Senhor, que será poupado, agrupado, que será amparado pelos anjos. Aí ele cita: estando 2 moendo no moinho, será levada uma da mesma forma e deixada a outra. Tá bom? Então fica muito claro, meus irmãos, que nada tem a ver com o arrebatamento. Na página 14 eu continuo a explicar o seguinte, vamos lá. Jesus citou 2 episódios. Você lendo o texto, você entende isso. São 2 episódios. 2 episódios históricos e reais, nos quais semelhantemente houve 2 partes. Entenda isso de uma forma didática. 2 episódios. 2 partes. Em cada episódio tem 2 partes. A parte justa, eu coloquei aqui em letras maiúsculas, para ficar bem explicado. A parte justa e a parte injusta. Ambas foram distintas. Em cada história, são 2 cenários, são 2 episódios, e em cada episódio tem 2 partes. A parte justa e a parte injusta. Vamos lá. A parte justa, aqui em letras vermelhas, vamos lá. A parte justa, em ambas foi poupada da destruição. Ô irmão, isso é muito claro. Os 8 entraram na arca, foram os deixados, poupados. Na ocasião do Sodoma e Gomorra, Ló e suas 2 filhas foram os que correram para a campina e foram salvos, foram poupados. O fogo varreu, consumiu os pecadores. Então vamos lá. A parte justa em ambas foi poupada da destruição, guardada por Deus. A parte injusta de ambas as histórias foi destruída pelo castigo de Deus, levada pelas águas do dilúvio e pelo fogo dos céus que desceu sobre Sodoma e Gomorra. Foram exterminadas pela destruição. Então, na ocasião do dilúvio, o dilúvio levou os pecadores, um será levado, o outro será deixado. Ou seja, o dilúvio levou os pecadores, 8 ficaram a salvos na arca. Na ocasião do retorno do Senhor, a ira vai levar os pecadores, a ira de Deus vai cair sobre a terra, varrendo os pecadores, consumindo os pecadores, e a parte justa será poupada, será amparada, tá bom? Então isso aconteceu também em Sodoma. O fogo desceu dos céus, consumindo os pecadores em Sodoma e Gomorra, e Ló e suas 2 filhas foi a parte justa, poupada, guardada, que sobreviveu àquela ira de Deus contra a impiedade na terra. Ô irmãos, isso aqui está muito didático, muito bem explicado. Não tem como enxergar o arrebatamento em um texto que Jesus está falando dos dias que antecederiam o retorno dele. Certo? Nessa ocasião aqui, o arrebatamento já aconteceu. O arrebatamento acontece, o raptar da igreja, antes dos 7 anos da tribulação. Tá bom? Então vamos lá. Concluímos pela própria narrativa de Jesus, pela própria narrativa, que Jesus não está falando do arrebatamento, e sim da destruição, da ira do Senhor, que será derramada sobre os ímpios no grande dia do Senhor.
sendo que os justos deste período serão deixados de lado, separados, resguardados da ira que levará os profanos e pecadores, os quais viveram a vida toda incrédulos e rebeldes a Deus, apegados às coisas deste mundo, materialistas e arrogantes. Então, mais uma vez, quem será levado pela ira? Em tarja vermelha, em letras vermelhas? Os pecadores, os mundanos. Quem será deixado? Ou seja, poupado da ira, nessa ocasião? Os justos, assim como Noé e Ló. Vamos lá? Acredito que você entendeu, que maravilha, né? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos. Também a igreja entende, recebe essa mensagem e fica na vigilância quanto a tudo que há de vir. Estai apercebidos, Jesus falando para os discípulos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constitui sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo bom, que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, porque a recompensa será gigantesca, será? Paulo chega a dizer que as aflições deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que Deus tem para nós, os bens, a herança que o Senhor tem para os salvos, é algo incomparável, imensurável, tá bom? Então vamos lá. Jesus deixou claro que o porá sobre todos os seus bens. Mas, aí ele vai dar o contraponto, se aquele mau servo, ele vai falar agora da classe que não vigia. Se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele mau servo, num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe. E separa-lo-á, e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Note que Jesus mostra mais uma vez aqui a classe que vigia e a que não vigia. O bom servo e o mau servo. Ou seja, diante de Deus, nos últimos dias, haverá a igreja que vigia, a igreja que não vigia. O que está realmente servindo a Deus de coração é aquele que está com um coração mau, infiel, o servo mau, se inclinando para as coisas do mundo e desonrando o seu Senhor. Vamos lá. Comentário. Observando o capítulo desde o início, que Jesus mencionava, entendemos que Jesus mencionava tudo a respeito da grande tribulação, o dia do Senhor, os últimos dias dos últimos dias, os 7 anos proféticos que faltam a serem cumpridos, a 70ª semana de Daniel, período em que Deus punirá os ímpios e toda a maldade, como também resgatará Israel para a sua presença e assim retorna à terra em sua glória. Continuando aqui na página 15, encerrando Mateus 24, diz assim: compreendendo este contexto, sabemos que tais alertas de Jesus se referem ao Israel do fim. A mulher do capítulo 12 de Apocalipse, somente o princípio das dores diz respeito à igreja, qual foi salva pela cruz, pelo seu sacrifício, a fim de não sofrer a ira destinada aos não salvos, aos que negaram o sangue do Cordeiro. Então, aquele dia não deve nos surpreender. A igreja, ela não pode ser surpreendida pelo dia do Senhor. Nós não podemos ficar coagidos, amedrontados, ficar oprimidos por causa desse terrível tempo que virá, porque não é para nós. O que nós esperamos é o arrebatamento, esperamos o livramento do Senhor, esperamos o grande livramento de Deus à sua igreja, salva na cruz, fomos salvos no seu sacrifício e assim livres da ira destinada aos pecadores, tá bom? Então, devemos vigiar e nos manter em santidade para não sermos surpreendidos. Se soubéssemos com exatidão o dia do arrebatamento, o início das dores, então
vigiaríamos em dobro e fecharíamos todas as portas para não permitir que o ladrão nos roube, para não sermos tragados pelo mal. A expressão que Jesus usa, pai de família guarda na casa para que o ladrão, se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, ele guardaria. Jesus mostra que a volta dele, tudo relacionado ao fim, será uma surpresa, será de uma forma surpreendente, como o ladrão que assalta sem avisar, assalta de uma forma sorrateira. Se não estivermos vigiando, seremos pegos de surpresa. Então o mundo será surpreendido, os homens, os pecadores, os ímpios, por não vigiarem. A igreja que vigia, ela vai ser ela está se guardando e vai ser amparada por Deus, livre do mal. Então, o mal está para assolar a terra e será de uma forma surpreendente. Portanto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, então guardaria a casa. Mas não tem como saber o momento exato dos últimos acontecimentos. A igreja, a luz na terra, ela se prepara e ela vigia. Então, havendo vigilância perante Deus, estamos nos guardando para que o Senhor nos livre do grande mal. Esse tempo não é para nós. Então não deve ser assustador, certo? Pelo contrário, o arrebatamento é esperança de salvação. Vamos lá. A igreja vê esta mensagem, que é o que eu estou falando agora, como um alerta para redobrar nossa vigilância, reservar o azeite, manter a luz e não ficar na escuridão. No exato momento do arrebatamento, automaticamente inicia o dia do Senhor, os 7 anos. A grande tribulação, os dias que antecedem a volta do Senhor. O arrebatamento acontece, automaticamente acontece, inicia a grande tribulação, o dia do Senhor. O servo fiel não dorme em serviço, não abandona o compromisso, ele está sempre a valorizar e a zelar os bens do seu Senhor, esperando com paciência o seu retorno. Jesus vê com profundidade o compromisso do nosso coração em fazer a sua vontade. E ao servo fiel, o Senhor lhe recompensará com riquezas e honra. Ao servo infiel, que dorme em serviço, que descrer no breve retorno do seu Senhor, desvalorizando seus bens e descartando o compromisso para com a obra do seu mestre, este não terá parte nas riquezas do seu Senhor e sofrerá um terrível castigo. Então, meus irmãos, precisamos estar em vigilância, saber que o nosso Senhor não tarda, Ele voltará, Ele há de nos livrar. No arrebatamento, seremos livres da ira que há de vir sobre a terra. Ira essa destinada aos profanos e pecadores. Ira que irá varrer, banir a impiedade. Portanto, precisamos, como igreja, nos preparar para o arrebatamento. Os que vão ficar na grande tribulação, os que não vigiam, Israel que estará na tribulação, os crentes desviados, cristãos afastados, pessoas que na grande tribulação se voltarão ao Senhor, sofrerão um terrível castigo, sofrerão o juízo de Deus sobre a terra. Mas nós vamos aprender muito ainda que o nosso Deus, ele é muito misericordioso e ainda salvará muitos nesse período. Jesus chegou a dizer em Mateus 24, você tem que em casa ler o capítulo todo para você ter uma compreensão melhor. Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Os escolhidos não seriam salvos. Aí Jesus completa, por causa dos escolhidos daqueles dias, serão abreviados aquele tempo. Então Deus vai, em seu grande amor, salvar muitos no período tribulacional. Então, meu irmão, se agarra com o Senhor Jesus, se agarra com a palavra de Deus. Aqui a gente encerra o segundo vídeo aula. No próximo vídeo a gente vai entrar aqui, ó, o desfecho de Mateus 25, o encontro eterno. Que maravilha! Você vai compreender a parábola das 10 virgens como você nunca conseguiu entender. Você vai experimentar a interpretação de uma forma didática, clara e objetiva. Nós vamos degustar, nós vamos, nos apreciar, vamos valorizar bastante essa mensagem. É uma mensagem profética,
e você vai entender o que é o encontro eterno. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Tamo junto. Até o próximo vídeo.